Então vamos lá. Vou falar um pouco da Restore, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Bibiano. Além de profissional do marketing de rede, desenvolvo a Juness tem 3 anos e sou dentista formado, me formei no ano de 2008 e eu confesso para vocês que quando eu vi essa pasta a primeira vez, eu me encantei com os produtos, com toda a tecnologia. Pessoal, vamos colocando no mudo aí, por gentileza. Como que você fala? Então, igual estava falando, quando eu conheci a pasta pela primeira vez, eu me encantei com os produtos, com os componentes, com os benefícios que ela proporciona. Produto altamente tecnológico que condiz muito com o que a Juness propõe, né? O cuidado, o anti-envelhecimento, o cuidado que a gente tem que ter com o corpo, disposição, saúde e tudo mais, tá? Então, gente, como eu falei, esse treinamento, o intuito dele é fazer com que vocês conheçam mais essa pasta, que vocês tenham informações necessárias, informações para que vocês passem adiante e para que vocês também tenham muito sucesso nas vendas de vocês, né? Mas antes de falar da pasta, vocês têm que saber entender o dente, né? Como é o dente, como que funciona o dente, qual que é a principal parte que a Restore vai atuar, né? Eita, parte. Só um minuto, pessoal. É isso aqui? Uhum. Decidindo o produto, mas vendido. Mas tá ruim. Isso aqui é o cirurgião dentista. Mas tá ruim. Beleza, pessoal? Voltando aqui. Antes de mais nada, a gente vai ter que entender o que é o dente, né? Como que funciona a pasta e aonde ela vai atuar. Então, eu vou passar para vocês entenderem passo a passo o que é um dente. Então, o dente ele é formado por 3 partes. A parte visível na boca, que se chama coroa, tá? Então, toda essa parte que você consegue enxergar, onde o dente está propriamente dito ali na boca, ele se chama coroa. O que fica para dentro da gengiva, para dentro do osso, ele se chama raiz. E a parte, né, o pescoço que a gente chama, então a junção entre a coroa e a raiz, ela se chama colo. O dente é formado por 3 camadas. A camada mais dura, que se chama esmalte, é a parte branca, a parte dura, a parte visível dentro da boca, que ela é o esmalte e é ela que a gente tem que proteger. A parte intermediária, que se chama dentina, tá? Ela é uma camada um pouco mais amolecida que o esmalte, mas também tem a sua rigidez. E a parte viva do dente, que se chama a polpa, onde tem todos os vasos sanguíneos e também os canais, né? Nervos e canais. Então, a hidroxiapatita, ele é um mineral que forma o dente. Então, 97% do esmalte dentário, ele é formado por um mineral chamado hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita é um mineral que tem uma dureza muito elevada, então a resistência, a dureza, então ela é um mineral de extrema resistência, tá? Então 97% do esmalte ele é formado de hidroxiapatita e 70% da dentina também é formado por esse mineral chamado hidroxiapatita, tá? A dentina é a camada intermediária, onde nessa representação, nessa figura aqui, ela representa essa parte amarela. Então, na dentina, ela não tem tanta dureza quanto o esmalte tem, né? Então, a dentina, ela é formada por túbulos dentinários. São esses pequenos canalículos aqui, ó, que tem a sua extensão desde a polpa até a junção com o esmalte. Então, esses canalículos aqui formam a dentina, tá? O que é sensibilidade dentária? Então, muitas pessoas me perguntam assim, mas Bibiano, o que causa sensibilidade, né?
A sensibilidade nada mais é do que uma exposição desses canalículos dentinários a nível bucal, tá? Muito se dá pela escovação muito forte. Então, vocês podem perceber, até clientes, ou até mesmo vocês, né? Pessoas que têm uma certa sensibilidade na gengiva, nos dentes, se você for analisar no espelho, vocês vão ver que a gengiva de vocês estão levemente para cima, ou se for na parte de baixo, levemente para baixo, expondo um pouco da parte radicular. Então, a sensibilidade é quando tem essa exposição desses canalículos dentinários na nível bucal, tá? Então, teoricamente, a gengiva ela teria que estar cobrindo esse espaço aqui, cobrindo toda essa parte desses canalículos, fazendo com que ele não ficassem expostos. Se a gente colocar uma força excessiva, essa gengiva ela vai abaixar e ela vai expor esses canalículos. Então, aqui, toda vez que entra ar, que entra água, alimento, enfim, dói pra caramba, tem uma sensibilidade gigantesca, né? Então, a sensibilidade dentária é a dor causada pela exposição dos túbulos dentinários. A causa mais comum da sensibilidade nas pessoas adultas é a exposição da raiz dos dentes na área cervical, ou colo, como é chamado também, devido à retração gengival. Como a raiz não está coberta pelo esmalte, milhares de canalículos que vão do centro do dente até a parte do esmalte, tá? Então, ela vai do centro do dente e leva um feixe nervoso da polpa até a superfície que ficam expostos e acusam essa dor. Quando o calor, frio ou pressão afeta esses canalículos, você sente dor e ignorando essa parte sensível pode levar a outros problemas bucal, tal como gengivite, até uma perda de um dente, periodontite. Então, é muito importante que a gente cuide desses canalículos expostos, tá? Então, gente, resumindo um pouco disso que eu falei, essa sensibilidade, ela tem 85% relacionada à exposição desses canalículos dentinários na parte exposta bucal, tá? Como que funciona a cárie, tá? A cárie nada mais é do que uma degradação dentária, degradação de esmalte ocasionada por bactérias, tá? Então, pessoas que têm alimentação rica em açúcar ou muito carboidrato, essas bactérias, elas se alimentam desses açúcares e começam a fazer a liberação de ácido, tá? Esse ácido, ele promove uma queda do pH da saliva, fazendo a desmineralização dental, ou seja, perde íons de cálcio e fosfato do esmalte dos dentes. Os esmaltes do dente ficam eles ficam expostos a esse ácido e começa a ficar enfraquecido. Então, vão começar a ficar pequenas cavitações, e essas cavitações vão aumentando cada vez mais. Então, uma alimentação rica em açúcar, rica em carboidrato, se não tem uma higiene adequada, essas bactérias se alimentam desse açúcar, fazem uma fermentação, liberando ácidos, diminuindo o pH da saliva e promovendo a desmineralização dentária, tá? A ação danosa do dente basicamente funciona assim. A maior parte, né, como eu falei, a maior parte do dente é formado por hidroxiapatita. Quando essas bactérias, né, elas se alojam no dente, elas liberam ácido, desmineralizando assim o esmalte dental. Elas vão fazer como se fosse a quebra dessa hidroxiapatita. Então, cada vez mais, quanto mais quebras tem, mais fraco o esmalte vai ficando e com mais cavitações ela vai ficando também. A Restore, ela tem uma fórmula exclusiva que só tem uma pasta no mundo que eu conheço, né, que tem nanopartículas de hidroxiapatita. Então, o que acontece? Se o esmalte dental ele é feito de hidroxiapatita e o creme dental tem nanopartículas de hidroxiapatita, eles vão entrar em consenso, eles vão conversar entre elas. Então, toda essa hidroxiapatita presente, essa nanopartícula de hidroxiapatita presente na Restore, ela vai fazendo um preenchimento dessa parte que está comprometida do dente. Porque, querendo ou não, toda a alimentação, principalmente alimentação cítrica, pequenas batidas, escovação excessiva, manchas e tudo mais, vai fazendo com que o esmalte fique enfraquecido. Então, essas nanopartículas de hidroxiapatita vai atuar como se fosse uma massa corrida cobrindo todas essas impurezas de esmalte. Mas antes de falar sobre a pasta propriamente dita, a gente tem que saber muito bem o que são nanopartículas, o que é nanotecnologia, por que se diz tanto nano.
Então, nanotecnologia é aquela ciência que se dedica ao estudo de manipulação de uma matéria numa escala bem pequena. Então, tipo, muito pequena, que varia, estruturas que variam de 1 a 1000 nanômetros. Pode ser utilizada em diferentes áreas, como a medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia, engenharia dos materiais, enfim. Tá? Então, nanotecnologia é aquela estudo de pequenas partículas. Tá? Nanopartículas são partículas cujo tamanho situa-se entre 1 e 100 nanômetros. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade mesmo, 1 milímetro equivale a 10.000 nanômetros, ou seja, para uma partícula ser considerada nanopartícula, ela tem que ter menos de 0,0001 milímetros. Então, a nossa Restore, ela tem nanopartículas de hidroxapatita, então ela tem pequenas partículas dessa hidroxapatita que ela vai atuar sim, fechando todos os espaços abertos, todas as fissuras, cavitações, tudo que tem de impureza ali no nosso dente, tá? Vamos lá, como já disse, 97% do esmalte do dente é composto de hidroxapatita, 70% da dentina é composto de hidroxapatita. Então, a Restore ela vai atuar justamente, né, ajudando a repor o mineral do esmalte do que ele é formado, né? E quais são os ingredientes principais? Agora eu vou, assim, conhecendo um pouco mais sobre esmalte, sensibilidade, como que funciona a cárie, agora eu quero falar para vocês de maneira mais objetiva qual é a atuação da Restore nos dentes. O porquê que a Junesse não colocou o flúor, colocou o xilitol, ela mudou a composição desse creme dental justamente para ter esses benefícios. Então, os dois principais ingredientes, além das nanopartículas de hidroxapatita, ela tem dois ingredientes cruciais, super tecnológicos, que vêm com estudo e vêm com benefícios próprios para combater bactérias que causam cáries, sensibilidades e tudo mais, tá? Um deles é o xilitol e o outro é o extrato de melaleuca, ou também conhecido como tea tree, tá? Eles ajudam a prevenir cáries, inibir o crescimento de bactérias, causam cáries, bactérias que causam a placa bacteriana, tártaro e tudo mais, tá? Então, qual que é o diferencial do xilitol? Por que foi incluído o xilitol dentro dessa nossa pasta Restore, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o xilitol, ele é um açúcar, tá? Mas ele é um açúcar que ele faz a rápida intoxicação da bactéria Streptococcus mutans, que é a bactéria que causa a cárie, tá? Então, o que acontece? Essa bactéria, ela não consegue, o xilitol não consegue passar por um processo de fermentação. Então, ela vai diminuindo cada vez mais essa incidência de cáries. Porque o que acontece? As bactérias elas precisam se alimentar muito mais de xilitol para conseguir fazer a liberação desse ácido que, consequentemente, faz a desmineralização dentária. Então, o que acontece? Quanto mais essas bactérias se alimentam desse xilitol, mais elas ficam intoxicadas e acabam morrendo. Então, elas não conseguem, elas precisam de uma grande quantidade de xilitol, né, de se alimentar de grande quantidade para promover essa desmineralização. Então, ela se dá por conta que ela não consegue criar esse ácido e, consequentemente, ela vai atrasar ou dificultar ou até mesmo não formar o processo carioso. Tá? Essa é a principal diferença entre o xilitol e o flúor. O flúor ele tem uma ação mais superficial em relação ao esmalte dentário. Então, ela faz com que as bactérias se blindem com o flúor. Então, o xilitol ela precisa de muito mais alimentação, muito mais exposição a esse produto para que ela consiga fazer essa desmineralização. Então, de acordo com os estudos, tá? O xilitol ela contribui de 6 maneiras os benefícios na odontologia. 1, reduzindo a incidência da doença cárie, justamente por isso que eu falei, frisei bastante vezes, ela precisa se alimentar muito mais para produzir o ácido necessário para a desmineralização. Ela vai estabilizar os íons de cálcio e fosfato na saliva, desta forma ela não promove aquela desmineralização excessiva, ou seja, ela vai sempre deixando o dente brilhoso, remineralizado, sem exposição de ácidos. Estabiliza as cáries já desenvolvidas, reduz o crescimento das bactérias causadoras de cárie na saliva, estimula a formação da saliva sem aumentar a quantidade de produção ácida. Então, ela vai manter o pH da saliva sempre básico, né? Controlando, assim, o pH da placa, igual eu tinha dito antes. Tá? Como que funciona o xilitol na parte odontológica? Gente, xilitol, para você ter uma ideia, já vem da odontologia, não é
não é de agora. Então, grande maioria dos cremes dentais infantis não tem o flúor na composição, tem o xilitol, tá? O xilitol, ele é um açúcar, como já disse, então ele não é agressivo ao estômago ou até mesmo ao organismo, diferente do flúor. O flúor, se muito ingerido, ele causa problemas que eu vou passar mais para frente ali, tá? Mas assim, o xilitol, ele não é fermentado pelas bactérias da flora bucal, como vocês podem ver no gráfico, então, sendo assim, não ocorre liberação desses ácidos, mantém o pH da saliva em torno de básico, formando assim a remineralização do esmalte dentário. Então, eles vão depositar íons de cálcio e fosfato da saliva nos esmaltes do dente, mantendo o dente como, entre aspas, blindado, ok? O Tea Tree, outro componente muito legal, muito importante que tem no nosso creme dental, ele é destilado de folhas da melaleuca, nada mais é do que um óleo, tá? Ele é um óleo essencial bastante versátil, pois tem propriedades antifúngicas, antibacterianas, antibióticas e antissépticas. Tem sido apresentado para reduzir o sangramento das gengivas e cáries dentárias. O extrato de melaleuca também, ele atua principalmente na redução da placa bacteriana, de tártaros e tudo mais. Esse óleo, ele faz com que a gente aumenta a lisura da superfície dentária, fazendo com que essas placas tenham dificuldade de adesão, tá? A gente sabe que a placa bacteriana, ela é muito amolecida, mas ela que vai petrificando e vai virando tártaro. Então, uma placa não removida vira um tártaro lá na frente, tá? Então, esse óleo essencial, esse extrato de melaleuca, ou Tea Tree, como a gente chama, ele faz com que essas bactérias não consigam se aderir na superfície dentária ou gengival. Então, sendo assim, ela vai reduzir os componentes de sangramento, ela vai diminuir a parte de adesão dessa placa bacteriana, consequentemente diminuindo o mau hálito e tudo mais, tá? Benefícios. A gente viu, né, várias e várias fotos aí, né, sobre um clareamento de maneira mais rápida. Eu não costumo falar clareamento, eu falo que a nossa pasta ela promove um branqueamento natural dos dentes. Então, a gente sempre escuta a diga adeus às manchas nas superfícies, né? Então, só o nome da pasta já diz tudo, Restore Speed Whitening, né? Então, clareamento, branqueamento rápido. Por quê? Dentro do componente da pasta, existem micropartículas de limpeza. Essas micropartículas, elas vão promover uma leve esfoliação na superfície do esmalte dentário. Então, essa leve esfoliação, ela vai remover completamente, né, manchas ocasionadas no teu dia a dia. Você que toma muito café, você fumante, toma muita Coca-Cola, shoyu, alimentos corantes, então, naturalmente, você vai fazendo a pigmentação dos dentes através dessa tua alimentação rica em corante. Então, essas micropartículas presentes na Restore, elas vão fazendo a limpeza. Então, essa microesfoliação vai tirando gradativamente essa mancha na porção mais superficial. Da mesma maneira que essas micropartículas fazem essa microesfoliação, as nanopartículas vão recobrindo essa esfoliação que ela está promovendo. Então, além da limpeza, ela vai corrigir. Então, lembra que eu falei sobre a massa corrida, cobrindo todas as impurezas? É isso que causa. Então, por isso que a pasta promove esse branqueamento. É muito importante a gente frisar que a nossa pasta ela não tem a característica de fazer clareamento, tá? Então, todo clareamento, usando os materiais certos, devem ser feitos a nível de consultório, tá? Odontológico, deve sim procurar o dentista. Eu recomendo vocês a não prometerem que a pasta clareia, a pasta promove um branqueamento. Então, ela vai voltar ao tom natural dos dentes iniciais, tá? Boca limpa, hálito fresco. Problemas com mau hálito, o problema pode ser as bactérias, tá? Como eu já disse, o Tea Tree, ele diminui essas colônias bacterianas. Então, ela faz com que as bactérias cada vez menos se proliferem ali dentro. Junto com o xilitol, elas vão acabando morrendo. Então, essa sensação de hálito fresco é justamente pela diminuição da quantidade bacteriana que tem ali, tá? Combate a placa, gengivite, tártaro. Como eu já falei, o Tea Tree ele é responsável por essa característica, né? De acordo com a Associação Dental Americana, a escovação e o poder da limpeza dos cremes dentais são as principais formas de combater as placas, né? Então, a Restore ela vai ajudar na remoção de placa, remoção da bactéria da gengivite encontrada no acúmulo de placa, reduzir o acúmulo de tártaro. Então, assim, pessoal,
A placa bacteriana, ela é uma parte mole, ela é bem molinha, então ela consegue ser retirada facilmente numa boa de uma escovação. Quando o tártaro já está instalado, ou seja, quando essa placa mole se petrifica, vira tártaro, ela fica um pouco mais complicada de remover, tá? O Tia Tree, ele tem essa característica de remoção de tártaro, tá? Mas ela é muito... o tártaro tem vezes que é muito aderido, que aí a gente precisa passar por um processo chamado de raspagem subgengival, né? Que aí é um processo que você faz a nível de consultório no dentista. Então, antes de formar tártaro, já comecem a usar a Restore para evitar o acúmulo dessa placa. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, muitas pessoas me procuram e falam assim, Bibiano, para quem que eu posso usar? Para quem que eu posso divulgar a Restore? A Restore, ela é indicada para todo mundo que tem dente. Eu acredito que hoje, grande maioria das pessoas no mundo tem dente, sim ou não? Né? Então, dentes que eu digo não são só dentes naturais. Dentes são dentes artificiais, próteses, coroas de porcelana, facetas de porcelanas, dentes restaurados, reconstrução em resina, áreas com extração gengival, ou seja, não tem uma única pessoa que não tem a indicação da Restore, tá? Então, a Restore, ela vai além dos dentes naturais, além desse processo que ela faz de reparação do esmalte dental, ela faz uma barreira protetora em coroas de porcelana, ela faz uma barreira protetora em próteses e implantes, ela devolve uma saúde gengival, consequentemente, ela vai diminuindo, né, a proliferação de bactérias que causam mau hálito. Então, se você conhece alguém que tenha algum dente na boca, independente se é dente natural ou dente artificial, indiquem a Restore, tá? Como usar? Eu acredito que como usar é algo muito pessoal, né? Mas, assim, como qualquer dentista, a gente sempre indica a que a pessoa escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e de noite. Então, o Restore não é nada diferente. Então, é muito indicado que você escove os dentes pelo menos 2 vezes por dia, né? Por 2 minutinhos, tá? Eu vejo eu não estou aqui para ensinar ninguém a escovar os dentes, mas eu vejo muito errado as pessoas escovarem os dentes com qualquer pasta dental e logo em seguida tomar água, ou tomar um chá, tomar alguma coisa. Então, logo em seguida que você faz a escovação, não tentem, não ingiram nada, não tomem água, espere pelo menos em torno de uns 10, 15 minutos para esse creme dental fazer esse benefício que ele propõe, né? Então, se você escovar com o Restore pelo menos 2 minutinhos, 2 vezes por dia, enxaguar bem, né? Não tomar água, mas enxaguar de uma maneira que tire toda a espuma da boca, evitar a ingestão dessa pasta, é muito importante que quando você escova os dentes, não engulam, né? E visitar o dentista de maneira frequente para fazer sempre um check-up, né? Quais são os ingredientes, então, da Restore? Tá? A Restore, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Andressa, já vou falar sobre isso, tá? Os principais ingredientes da Restore são esses aqui. O principal deles, nanopartícula de hidroxiapatita. Então, essas nanopartículas, elas vão atuar ajudando a remineralizar o dente, tá? O esmalte dentário. Então, falando no popular, o que funciona a nanopartícula de hidroxiapatita? Ela vai atuar como se fosse uma massa corrida de pintor da parede, sabe? Massa corrida. O que é a função da massa corrida? Tapar os buracos da parede, as fissuras da parede. Essas nanopartículas, elas vão atuar exatamente a mesma coisa. Então, tudo que tiver de problemas no esmalte dentário, fissuras, raiz exposta, tudo que for de incomodar, essa hidroxiapatita, ela vai fazer a cobertura. Então, ela vai cobrir esses problemas, tá? O xilitol ajuda a prevenir cárie. Lembrando que eu falei, precisa muito xilitol para que o Streptococcus mutans consiga fazer a liberação desse ácido. Então, ela fica intoxicada antes mesmo de produzir esse ácido, tá? Extrato de melaleuca, ela faz com que a gente não consiga fazer a adaptação, que a placa não consiga se aderir à superfície dental, diminuindo muito a incidência de placa bacteriana e o mau hálito. E hidrofosfato de cálcio ajuda a fortalecer o esmalte e também a vitamina E, que tem ação antioxidante. E o principal que eu vejo é que esse creme dental ele foi formulado sem o flúor, tá? Mas assim,
Agora sim, a gente vai entrar numa questão muito mais polêmica, né? Que assim, a questão do flúor, para muitos dentistas, é polêmico. Por quê? Desde quando a gente começou a faculdade, todo mundo fala que o principal agente antibacteriano, anticarioso, é o flúor. Mas existem estudos que mostram que o flúor, em grande excesso, pode ser até prejudicial. Então, assim, por que a Restore não tem flúor? Eu costumo dizer que ela não tem flúor por causa de uma proteção para o nosso organismo, para o nosso corpo, uma barreira protetora para o nosso corpo. O flúor, ele é um mineral, ele é encontrado em muitos solos, é largamente distribuído pela natureza. O flúor, nada mais, ele é muito comum encontrado nas águas encanadas. Então, essa que vem com abastecimento público, água da torneira, tem uma grande quantidade de flúor, tá? Existem outros alimentos que também contêm flúor. Então, alimentos processados que foram preparados ou reconstituídos com água fluoretada. Se você lava um alimento na água da torneira da tua casa, você já está promovendo, abastecendo ele com flúor. Sopas e ensopados feitos com peixes e ossos de carne bovina também fornecem flúor. Frutos do mar, fígado bovino, são ricos em flúor. Cozinhar os alimentos em panela de teflon. Teflon é um polímero que contém flúor, aumenta o conteúdo de flúor. Então, naturalmente, nós ingerimos flúor. Essa ingestão natural de flúor é o suficiente para que o organismo tenha essa proteção com flúor. Então, muitos estudos mostram que a ingestão do flúor, a exposição excessiva no flúor, pode ser muito prejudicial ao organismo. Então, o que a Junesse fez? Tá? Ela tirou esse componente flúor, que a gente já encontra em outros métodos, né, em outras fontes, colocou o xilitol, que é natural, fazendo com que a gente tenha menos exposição ao flúor, evitando assim problemas maiores. Porque a intoxicação crônica, ou seja, aquela intoxicação de baixas doses de flúor, em um longo período de tempo, está relacionada a muitas alterações, tanto quanto no dente, quanto a nível ósseo também. Então, para que a gente vai expor mais o nosso organismo com flúor? Se a gente tirar o flúor da composição, deixar com que somente água, alimento promovam essa substância, a gente não corre risco dessa super intoxicação, né? Querendo ou não, só para vocês terem uma ideia, por que criança não tem flúor na pasta? Porque criança ela come a pasta de dente quando escove, ela engole. Então, ela aumenta muito a ingestão dessa parte de flúor. Então, a Restore, ela foi removido esse flúor justamente para que diminuísse essa exposição, para que a gente não promova exposição desnecessária ao flúor. Quando eu falo que é muito polêmico, eu digo assim, eu como dentista, eu sempre fico antenado à parte de atualizações, né? Qual é o que está vindo de novo, o que está vindo mais em desuso, tanto prótese, quanto creme dental, quanto técnica cirúrgica. Então, a gente sempre tenta se atualizar. E eu estou vendo, gradativamente, que está mudando muito o mercado. Só que muitos dentistas param de se atualizar. Então, até quando vocês falam a algum dentista que não tem flúor, tem xilitol, eles já vão reto. Mas xilitol não é o açúcar? Por que faz flúor? Por que tiraram o flúor? Então, antes de a gente falar com esses dentistas, que são mais, não digo old school, mas são mais céticos em relação às novas tecnologias, vamos entender o porquê que foi retirado esse flúor, né? Qual é o motivo, né? O porquê que o xilitol faz a mesma função do flúor de maneira mais natural. Então, é isso que eu quero passar para vocês, tá? O flúor, ele foi removido da Restore porque a xilitol vai fazer o mesmo efeito que o flúor faz, porém de maneira mais natural, sem exposição, sem agressão. Então, a gente vai promover o nosso corpo de ações excessivas do flúor, tá? Então, o flúor em excesso, ele causa as manchas brancas, com o tempo, nos dentes, né? Então, o escurecimento, com o tempo, as manchas causadas pela quantidade exagerada de flúor podem escurecer. O flúor excedente prejudica muito também na formação dentária, de 0 a 12 anos. Então, se a criança tem uma ingestão muito alta de flúor dentro desse período de 0 a 12 anos, com certeza ela vai ter uma formação dentária prejudicada, com cavitações, dentes escuros, dentes com manchas brancas, dentes fracos, e também se você existe uma irritação gástrica muito excessiva. Então, a toxicidade aguda, quando há consumo de grande quantidade de flúor de uma única vez, causa irritação gástrica e até mesmo a morte.
Então, a gente tem sempre que proteger o nosso corpo de ações danosas, né? Igual foi pedido para mim ali no particular, né? Se a Restore pode ser usada em crianças. Não tem contraindicação a criança, tá? Porém, eu evito. Por quê? Ele não é recomendado o uso diário em criança, por mais que não tenha o flúor, que tem o xilitol, né? Xilitol hoje é o principal agente antibacteriano de cremes dentais infantil. Então, a Restore ela contém essas micropartículas de limpeza, que elas vão fazer uma microesfoliação. Lembra que eu falei? Elas vão promover uma microesfoliação e esmalte dental, podendo ser danoso ao dente de leite. Então, o uso esporádico da Restore em crianças não tem problema. Eu só não concordo em usar todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, a Restore em criança. Eu acredito que crianças até em torno de 10, 11, 12 anos, é muito indicado o uso de cremes dentais exclusivos para criança, tá? A Restore é indicado, sim, para adultos, já com toda a dentição permanente, onde não tem mais dente nenhum de leite, tá? Então, justamente por causa dessa microesfoliação que eu não recomendo o uso da Restore de maneira rotineira, de maneira direta aí para as crianças, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês vão tendo, vocês podem mandar no chat aqui ou até mesmo no privado. Eu acho assim que é sempre bom a gente estar passando as informações necessárias e seguindo sempre a evolução, né? Então, assim, a Restore, ela tem como princípio trazer os benefícios ideais com uma saúde bucal adequada, zelando a saúde e eliminando qualquer risco de problemas futuros para o organismo. Por isso, essa substituição do xilitol, do flúor pelo xilitol. Infelizmente, né, isso é muito comum, eu sempre vejo no consultório isso, então eu atendo vários pacientes na semana, e grande maioria das pessoas, elas compram o creme dental não pelo benefício que proporciona, mas pelo preço. Elas vão no mercado e vê o mais barato e compra, tá? O nosso papel é levar essas informações para os clientes, não só eu, dentista, mas nós criarmos um movimento para mostrar o benefício da Restore, o benefício da nanopartícula de hidroxiapatita, o benefício do Tia Tree, do xilitol, para que essas pessoas entendam que o preço não é o único motivo que faz com que a pessoa compre. Às vezes ela está comprando um creme dental que não tem propriedade nenhuma, só que deixa o hálito mais refrescante, com baixo índice de flúor, que não tem agentes antifúngicos, antibacterianos adequados, sabe? Então, existe muito do mesmo no mercado, mas nada do novo. Nós estamos entrando num momento novo no segmento odontológico. Igual eu falei, eu fiquei extremamente eufórico quando eu vi, quando eu li, quando eu entendi todos os ingredientes, todos os componentes da Restore, sabe? Então, eu acho assim, de tudo que eu conheci, existe um creme dental que tem ações parecidas com a Restore. Ela se chama Curaprox, é uma marca chamada Curaprox, que custa muito mais caro que a Restore e é dificilmente encontrada aqui no Brasil. Geralmente é um dentista ou outro que tem no consultório que manda trazer, manda importar e vende em torno de 150, 160 reais um tubo de pasta de dente que também tem nanopartículas de hidroxiapatita, mas contém flúor, não tem o xilitol. Então, assim, a Adnessa está entrando num segmento novo, num segmento onde muitas pessoas vão ter muito sucesso. Cabe a nós passarmos essas informações adiante, tá? Passarmos essas informações para que todas as pessoas conheçam e entendam todos os benefícios e saibam o porquê que eles estão consumindo, estão comprando esse produto. Então, o novo é desafiador, sim, mas cabe a nós, distribuidores, com as informações, levar às pessoas toda a tecnologia e os benefícios que esse produto oferece. A gente não vai simplesmente fazer uma venda de uma pasta de dente, a gente tem que saber o porquê que a Restore é importante. Então, se alguém te perguntar, tá, mas o que é essa pasta? Fala, é a melhor pasta dental que existe no mundo. Você vai ter vários benefícios e vai fazer a proteção do seu corpo, tá? O que tem a ver creme dental com a proteção do corpo? Vocês vão explicar. Excesso de flúor na água. Então, tudo que eu tentei passar para vocês aqui, eu quero que vocês passem isso adiante. Para finalizar aqui, eu vou fazer uma analogia para vocês. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sempre gosto de fazer analogias, histórias, de tentar vincular alguma coisa e tal. Eu sempre gosto de fazer analogia de carro, né?
a evolução do carro. Eu fui piloto profissional, né? Então corri de kart, corri de carro, de fórmula. Então, na minha adolescência e até perto da vida adulta, eu fui piloto e eu me identifico muito com esse mundo automobilístico, né? E eu quero fazer uma analogia em relação a freios, só para vocês terem uma ideia, né? Então, antigamente, os carros vinham com freio a disco, né? Era um freio hidráulico, né? Que onde você apertava o freio, o óleo fazia o travamento através de uma pastilha de freio discos, né? Em 1978, houve uma evolução, criação, a Bosch, né? A fabricante Bosch inventou um freio, um sistema eletrônico, elétrico, ABS, né? E isso foi em 1978. Somente em 2012 que os carros aqui no Brasil começaram a serem fabricados com esse equipamento, né? Antigamente era tudo muito caro, então era item opcional. Se a pessoa quisesse ter esse freio ABS, ele tinha que investir muito dinheiro para isso. Só que o mundo começou a mudar e os fabricantes começaram a ver a necessidade de implantação desse sistema em carros populares, em carros normais. Então, hoje em dia, todos os carros saem de fábrica com esse sistema. O que quer dizer, Bibiano? O que tem a ver pasta de dente com freio, né? Com freio de carro? Eu estou querendo mostrar para vocês a evolução. Então, tudo começou com uma evolução. Ninguém nunca imaginava que em 2000 não ia ter, o sistema ABS ia ser caro ou não ia vingar. Todo mundo achava que o freio a disco ia ser para sempre, até vir essa nova tecnologia. Então, essa tecnologia veio para ajudar os fabricantes de carro a tornar mais seguro, a tornar mais carro com rendimento e tudo mais. A nossa história está vindo desse mesmo segmento, ela está fazendo a evolução do sistema. Então, tudo que a gente tinha visto sobre flúor, sobre sei o quê, eu posso considerar freio a disco. Então, está caindo em desuso, estão mudando para o novo. Então, o nosso momento agora é tornar essa história nosso freio ABS, fazer com que as casas implementem esse sistema ABS em todos os integrantes da família. Quem ia dizer que um pendrive ia falir um CD, um DVD? Um negocinho desse tamanho, isso ser substituído por CD. Então, toda a evolução é mudada. Então, a Dionessa está começando a entrar num sistema evolutivo muito grande. Começou com a linha Luminesse, depois veio o Aegis, linha Zen. Então, sabe, ela está entrando num mercado evolutivo muito grande. Eu tenho certeza que nos próximos meses, nos próximos anos, a Restore vai ser a porta de entrada, a ideia para muitos outros fabricantes pegar essa mesma tecnologia, né, e começar a implementar. Cada vez mais eu vejo que as pastas não vão ter mais esses componentes que podem ser prejudiciais à saúde e seriam mais naturais. Então, gente, eu espero que vocês façam parte desse movimento de revolução, que esse treinamento tenha sido de importância para que vocês entendessem, de fato, quais são os benefícios e como que essa história ela vai atuar, como que ela vai proteger o organismo, protegendo os seus dentes, devolvendo você um sorriso melhor, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, até tem algumas dúvidas aqui, eu já vou ler aqui.